Agora a gente vai fixar temporariamente as curvas, porque se a gente precisar retirar alguma parte ou modificar alguma curva de nível, elas não vão estar coladas definitivamente. E para isso a gente vai usar a dupla face. Como eu não sou dono da Calunga nem da Caçula e nem sou patrocinado ainda, se vocês me ajudarem, quem sabe, vou limpar aqui um pouquinho a base com álcool para poeira não tirar a aderência da fita. Esperar secar um pouco. Eu vou cortar a dupla face em tiras menores, porque também a gente não precisa de tiras tão largas para isso. Vou fazer logo várias, a gente tem várias curvas. Bom, agora a gente vai colar as fitas nas laterais, tá? E sempre na placa menor. Por quê? Porque assim a gente não erra os tamanhos e não sobra fita para a parte livre da curva de baixo, tá? E como a gente vai ter um afastamento de alguns metros das laterais, a gente salva o meio, deixa o meio descolado e fixa só as laterais. Assim a gente pode interferir, recortar, retirar pedaço do relevo aqui na parte central. Uma outra coisa é tomar cuidado na hora de colocar a dupla face, porque você tem que virar a curva e colar a dupla face no lado contrário, tá? Então é bom sempre ficar com o terreno aqui na sua frente, para você ver a posição de cada curva, e na hora que for colar, retira a curva, vira e cola. Isso parece besteira, mas não é não. Às vezes a gente comete o erro de passar cola no lado errado, isso já aconteceu várias vezes comigo. Então a gente vai ver mais ou menos aqui a borda. Eu não gosto de colar muito perto da borda, porque se tiver alguma irregularidade depois de colado, eu não vou poder lixar, porque a dupla face fica na borda e fica mais problemático para lixar. Outra coisa de colar a tira fina é que você, se precisar descolar depois para fixar definitivamente, você não tem tanta dificuldade, porque essa fita aqui, às vezes ela cola no isopor e não sai mais. E aí também, se você não quiser colar, deixar com a fita, pode deixar, não tem problema nenhum. Se ficar no lugar, não faz mal nenhum. Lembrando mais uma vez, como eu gosto de falar em todos os vídeos, essa não é a única maneira que a gente tem de construir, de fixar. Tem aquele processo dos alfinetes, só que eu não gosto porque fica solto, mas se você não tiver dupla face, você pode fazer com alfinete, colando de 2 em 2, com a fita crepe, empilhar depois. Mas é sempre bom você ter uma coisa um pouco mais firme, né, na hora de trabalhar no relevo, sem ele ficar saindo, tirando as placas do lugar. Eu gosto mais de ter segurança para trabalhar. Agora a gente vai montar sempre em duplas, A1 na 2, A3 na 4. Fazendo assim a gente garante um alinhamento melhor em pelo menos duas das laterais. Já que eu estou trabalhando com a base também vai ser minha terceira. Nessa eu vou poder colar essas três. Então eu vou retirar a dupla face. Para quem não consegue tirar com facilidade, é só pescar com a pontinha do estilete. Bom, essa madeira aqui é um bom gabarito para a gente montar. Eu vou alinhar aqui com a base. Aqui atrás eu posso alinhar com uma outra cantoneirinha aqui. Pelo menos esse alinhamento e esse eu vou ter. O que sobrar depois para cá, a gente lixa, recorta, diminui um pouco. Para tudo em maquete existe uma licença poética. Então 2 milímetros a mais ou a menos nunca vai trazer problema para a gente no final das contas. Uma outra maneira bem legal de montar também é montar ele nessa posição. Eu tenho aqui minha cantoneira que está retificada também para ser 90 graus em pé. A gente vai saber que aqui na base ela está certa, aqui ela está alinhada, dá aquele apertinho de leve. Então está aí o relevo colado temporariamente. Bom, como eu também comentei, algumas irregularidades a gente pode tanto cortar com estilete e pode também dar aquela lixada marota. Não esqueçam de usar a máscara, vai fazer uma porcariazinha com poeira de isopor, mas vamos fazer um omelete sem quebrar alguns ovos, não é mesmo? Esqueci de falar, né, que essas ferramentinhas aqui vocês podem fazer um toquinho de MDF, de uma madeira como essa, colar uma lixinha com a dupla face. Eu já mostrei isso em alguns outros vídeos. Essa lixa é um pouco grossa, número 100, poderia ser uma 150, uma 180, olha aí, que maravilha.
linda lateral, pronta para receber um acabamento. Agora a gente vai traçar a via e as calçadas. O que eu gosto de fazer aqui é tirar um pouquinho aqui com o estilete, tirar um pouquinho também aqui e colocar aqui em cima um cartão Paraná com 2 tirinhas representando a via e a calçada, sem essa parte do degrau. Aqui vai entrar o muro, que vai fechar com esse outro muro aqui, até aqui. Bom, terreno montado, a via e a calçada, né? Colar com dupla face também, temporário. Qualquer coisa a gente altera, mesmo porque dependendo do lugar que a gente for fazer o acesso, a gente vai ter que cortar a calçada também, né? Em termos de acabamento, aqui a gente fecharia, né? E não ia ficar essa coisa feiosa aqui. E aqui também entraria o murinho, então não tem muito problema. Agora, se a gente começa a ensaiar algumas ideias, né, de que de repente o acesso possa ser por aqui, a gente vem com uma rampa, provavelmente a gente precisa de distância horizontal para criar essas rampas e a gente pode criar um caminho aqui. Aqui tem mais ou menos 2,5 metros, mas a gente pode depois esticar isso. Isso aqui deve ter um diâmetro mais ou menos de 4 metros, ou 5, que seria o ideal para uma curvatura, e aí a gente faz esse acesso, fazer esse caminho aqui, tá? Então como é que a gente faria isso aqui no terreno? Primeiro a gente pode riscar aqui, vai ter essa curvatura aqui, e depois a gente vai ter uma outra curvatura aqui. As edificações ficariam, sei lá, em 2 patamares, talvez. Um patamar aqui, outro ali. Isso são estudos, né? Então a gente vai trabalhar com as informações da ementa. Vamos esticar isso aqui até aqui, seria mais ou menos esses 2 patamares com esse acesso até aqui. E como é que a gente faz isso? Fazendo recortes inclinados nesse terreno. Aqui ele tem que chegar até essa curva de baixo, então eu poderia já cortar aqui. Esse corte é o corte incisivo, a gente tem que trabalhar sempre movimentando, né, o estilete e vir caindo até chegar nessa parte que é 0. E a gente corta aqui também. É óbvio que esses tamanhos, essas larguras e essas distâncias, a gente vai estudar na maquete, tá? Que depois a gente pode botar um cartãozinho aqui, forrando e tal. Isso aí depende também do que a gente vai apresentar como produto final. Mas a ideia é sempre essa, de recortar depois de pronto. Ah, mas eu vou estragar o relevo. Não, não vai estragar nada. Vai guardar as partes. Se por acaso você não gostar, você volta com as partes para o lugar. Eu não gostei, né, disso, então eu vou vir aqui, vou colar isso aqui de novo e vou começar a trabalhar em outra parte. Então tá aqui, mais ou menos, né, uma rampa que vem descendo. Eu já cheguei com a minha rampa mais ou menos aqui, que é a posição do terreno. Aqui eu tenho esse patamar que avança aqui um pouco e tem o outro que começa nessa curva aqui e vai até essa curva aqui de baixo. Então como é que eu faço isso? Eu posso preencher aqui e fazer um patamar com o resto de isopor. Eu posso recortar tudo, aí eu vou ter que abaixar a rampa um pouco mais aqui. Essa rampa desceria mais ou menos até aqui, o piso desse patamar. E agora eu posso preencher aqui e fazer ele nesse nível. Vou pegar os meus restos de isopor e vou preencher. Vou cortar pedacinhos. Então os estudos vão se desenvolver assim, recortando, preenchendo, recortando, preenchendo. Então a ideia de ter um relevo com as curvas soltas é exatamente esse. Proporcionar um estudo mais preciso. E nessa escala de 1 para 100 é muito bom, porque vocês podem trabalhar com a régua. Então qualquer coisa que precise medir, alguma coisa assim de altura, a gente pode usar a régua, né? Porque o 0 dela é aqui, então a gente vai trabalhando assim. Então tudo que for feito na maquete e que for medido aqui, vai me dar a metragem real do que eu estou trabalhando. Ok? Então galera, valeu! Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá? E o pessoal que está cursando a disciplina, a gente se vê nas aulas para tirar as dúvidas. Se gostaram do vídeo, dê um like. Se não gostaram, dá dislike. Inscrevam-se no canal e a gente se vê por aí. Grande abraço, até lá.